Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 64 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos mais uma vez com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Se você acompanha os nossos estudos, tem visto que nos últimos programas nós temos analisado ou refletido sobre os motivos que levam à interrupção da encarnação no seu início, geralmente durante o processo de gestação. Então, tivemos primeiramente as questões que Kardec elaborou em relação ao aborto provocado, aquele que os pais não desejam o nascimento da criança e provocam este aborto, essa interrupção da gestação. O segundo caso é aquele em que o espírito desiste da tarefa. Então, voluntariamente, por isso o aborto espontâneo, voluntariamente o espírito abandona a sua missão, a sua tarefa de reencarnação e, claro, a criança, o corpo, acaba por falecer. E hoje nós vamos estudar uma outra possibilidade. O que acontece se o espírito, desejando reencarnar, por alguma questão biológica, não pode, ou seja, se o corpo vem a perecer sem a vontade do espírito? Kardec fez algumas questões que nós vamos ler e refletir a partir da questão 346, que você pode acompanhar aí no seu livro dos Espíritos. Questão 346, Kardec pergunta assim: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? A resposta: escolhe o outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Pergunta Kardec. Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Vamos pontuar aqui o seguinte: Kardec fala em o corpo que foi escolhido morre antes de verificar o nascimento. Fazendo apenas um parênteses, o corpo morre, o espírito desencarna. Já falamos isso em programas anteriores, mas se você está chegando agora conosco, é bom esclarecer. O termo morte, ele se aplica ao corpo. Então, este corpo, esta personalidade morrerá, mas o espírito, ele desencarna, ele sai da carne. Então, a desencarnação do espírito e a morte do corpo físico. Por isso, Kardec pergunta: o que acontece com o espírito se o corpo morre por uma questão, como os espíritos dizem, imperfeições da matéria? Por algum motivo, o corpo vem a morrer. O espírito escolherá outro oportunamente para encarnar. Prossegue Kardec, questão 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de ter nascido? A resposta: o ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, Kardec considera a possibilidade de o corpo vir a morrer logo após o nascimento. E os espíritos dizem que nesta condição, essa criança não tem consciência de si. Então, de alguma forma, aquela oportunidade de nascimento, aqueles poucos dias, aquelas poucas horas de vida, de forma na condição evolutiva direta daquele ser, não teria uma interferência direta. Ele diz a importância da morte nesse caso é quase nenhuma, mas geralmente é uma prova para os pais, e aí há uma grande importância. Os pais que enfrentam este processo, os pais que passam por essa situação, tiram ou devem tirar daí um grande aprendizado. Seguindo, questão 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Respondem os espíritos. Sabe-o algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova.
Bom, nós estamos estudando o reflexo para o espírito em relação a esses processos de aborto ou, neste caso, de uma morte prematura. Então, o que os espíritos nos deixam bem claro é que tudo está previamente programado. Essas mortes prematuras não são um acaso. O fato do corpo, do feto não desenvolver também não é um acaso. Há aí um propósito. E esse propósito pode ser revelado ao espírito antes de ele encarnar. Então, imaginemos que determinada família precisa passar por um processo, uma expiação, uma dívida que contraíram no passado por conta de um aborto provocado, por conta de alguma circunstância em que fizeram sofrer e escolheram, ou foi-lhes escolhido, esta forma de resgatar esse débito, qual seja, receber uma criança e em poucos dias ela vir a falecer. Ou ainda, iniciar um processo gestacional e ele não se concluir, haver um abortamento espontâneo. Qual o espírito que vai aportar nessa criança, que vai tomar esta tarefa, que vai aceitar esse processo reencarnatório? Alguém que esteja ligado a essa família e que precise de uma aproximação, ainda que seja de poucas semanas, ainda que seja de poucos dias após o nascimento, mas um espírito às vezes muito revoltado e que precisa de uma aproximação com essa família. Então, é um aprendizado para esse espírito e é uma prova para esta família. Uma outra situação, um espírito que não tem nenhuma ligação com esta família, não os reconhece, não tem nenhum laço anterior com eles, mas precisa passar por esse processo expiatório. Um espírito que talvez tenha sido suicida, um espírito que talvez não deseje a reencarnação, que precisa desse contato, ainda que ligeiro, com a matéria. De outro lado, temos aqueles mesmos pais que precisam passar por essa lição, por essa expiação de receber um filho e em poucos dias ele vir a morrer, ou nem vingar o processo gestacional. Unem-se dois, então, grupos estranhos, uma família e um espírito estranho, cumprem a sua tarefa e cada um tem um aproveitamento. Uma terceira hipótese que Kardec diz que é mais comum é o caso do espírito aceitar essa tarefa, que muitas vezes é para os pais, uma missão para os pais, e ele, como diz a resposta, não tira daí nenhum aproveitamento. Ele simplesmente enfrenta essa situação e, posteriormente, pode vir a reencarnar com esta mesma família, com outra família. Não há aí um processo expiatório por parte do espírito, mas sim há uma tarefa a ser realizada pelos pais. Há um compromisso apenas dos pais. Então, podem estar pais e espírito reencarnante comprometidos, sejam eles já com conhecimento anterior ou não, ou pode ser apenas uma missão para os pais, que aí é muito mais comum. Uma exceção ou uma condição especial que Kardec faz como consequência para o espírito é o fato desse espírito saber que aquele corpo não terá muito tempo de vida. Então, um espírito temerário por conta da sua encarnação, da sua tarefa, não tem a coragem, né? Porque para reencarnar é preciso coragem, para enfrentar essas provas da vida é preciso coragem, e esse espírito não está disposto. Então ele aceita uma tarefa sabendo que ela terá curta duração de apenas algumas semanas, ainda no ventre materno, ou que, mesmo vindo a nascer, terá uma desencarnação, uma morte muito prematura. Se ele tomar esta tarefa sabendo desta curta duração da sua experiência, claro que terá uma consequência. Né? Esse aproveitamento que ele poderia ter não será o mesmo, e caso isso tenha sido voluntário, pode até ser considerado como uma tentativa ou uma possibilidade de suicídio. Enfim, como nós dissemos já anteriormente, não há uma regra fixa estabelecida para essas situações, vai ser avaliada a intenção desse espírito. E aí talvez se pergunte, como é que se sabe a intenção dele? Deus sabe. Há uma passagem no chamado Velho Testamento que diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Embora tenhamos nessas palavras uma figura de linguagem, mas na realidade é o que acontece na vida espiritual. A espiritualidade maior,
Deus, através dos seus emissários, esquadrinha a nossa alma, o nosso sentimento. Sabe o que se passa em nós enquanto encarnados e também na vida espiritual. Deus sabe o que você sente. Se você enfrentou uma dessas experiências, uma morte prematura, um aborto voluntário, um aborto provocado, tenha consciência de que Deus sabe o seu sentimento. Se foi provocado e hoje você se arrepende, esse sentimento seu é conhecido por Deus. Pode ter uma consequência, pode ter uma condição que você tem que cumprir no futuro, mas o seu sentimento é considerado nesse instante. Não se sinta culpado por algo que você não provocou. Não se sinta mal no sentido de que talvez um sentimento negativo atravessou. Será que houve uma morte prematura porque nós não nos preparamos, porque nós fizemos isso ou aquilo, porque eu não me cuidei? Tudo está programado. O que vai contar é o seu sentimento, que é de conhecimento da lei divina e que é de conhecimento da espiritualidade maior que nos ampara a todo instante. Falamos outro dia, mas será que é possível que seja gerado um ser, um corpo físico, e que nele, em instante algum, habite uma alma, um espírito? Se isso é possível, qual a razão, qual a utilidade de Deus permitir uma formação biológica, uma formação de massa física, sem que haja ali um espírito? Pode ou não pode? Aguardo você na próxima sexta-feira para darmos continuidade a este estudo e aguardo você na próxima sexta-feira para darmos continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita sobre o ponto de vista das anotações de Allan Kardec, esta doutrina espírita que ontem, dia 18 de abril, completou 167 anos, trazendo esclarecimento, conforto e, acima de tudo, esperança a todos nós que vemos a mensagem do Cristo, na mensagem do Evangelho, o caminho a ser seguido por todos nós. Abençoada a doutrina espírita e que o nosso estudo seja sempre abençoado e que possamos, durante ainda muito tempo, refletir o ensino de Allan Kardec para todos nós. Uma ótima semana, que Jesus abençoe o seu lar e nos encontramos na próxima sexta-feira. Tchau!